ver. Desculpa. Então, eu falei novamente. Atenção mundial analisada, raios e iniciações. Páginas 428 a 430 do inglês. A tensão no mundo atualmente, particularmente na hierarquia, é tal que produzirá outra crise mundial, talvez final, ou então uma tal aceleração da vida espiritual do planeta, que a vinda das longamente esperadas condições da nova era será surpreendentemente acelerada. Então, como eu dizia, talvez fosse bom a gente lembrar que Tibetano nos diz que foi no Festival de Vesak, né, depois no Festival do Cristo, que o Cristo, em 1945, assumiu de modo bastante específico o seu reaparecimento. Então, até então, isso era uma condição que podia vir a acontecer ou não, dependendo do estado de desenvolvimento da humanidade. Mas após o final da Segunda Guerra, o Cristo assumiu esse compromisso de se exteriorizar. Então, isso naturalmente produziu toda essa tensão, se é que a gente pode dizer, e é importante lembrar que é uma tensão de natureza muito diferente da nossa tensão emocional, né? É uma tensão no sentido de levar a sua atenção a um ponto, né? De modo que ele fique tensionado para depois se expandir. Então, a hierarquia, com essa decisão do Cristo, do seu chefe, do cabeça da hierarquia, ela entrou no momento de tensão que iria naturalmente produzir uma crise, porque quando a energia espiritual se expressa, antes da sua plena expressão, ocorre uma crise para que as condições materiais possam se acelerar, se transformar, de modo a estarem compatíveis, sensíveis, receptivas e responsivas a esta qualidade energética espiritual de consciência mais elevada. Então ele diz: gostaria que vocês considerassem cuidadosamente o que eu disse aqui, lembrando o que lhes disse no passado sobre pontos de tensão. Essa tensão atual constitui um grande problema para o discípulo em treinamento e, portanto, nosso tema particular nessa instrução é peculiarmente adequado. Então, né, nós somos também discípulos, aspirantes e discípulos em treinamento, então isso também constitui um problema para a gente. Mas é importante, então, a gente tentar se instruir, refletir, para que a gente possa, em vez de aumentar esse problema, a gente ajudar na sua solução. Há muito glamour. Glamour é uma palavra muito utilizada pelo tibetano para ilusão, tá? Para ilusão mais no ponto de vista emocional do que no mental. As ilusões mentais o tibetano costuma chamar de miragens. Então, glamoures são ilusões muito vívidas e potentes no corpo emocional e no plano emocional planetário. Há muito glamour no mundo atualmente, e grande parte desse glamour está concentrada na Rússia, devido à juventude e inexperiência política básica desse povo. Os Estados Unidos da América também são jovens e inexperientes, mas não na mesma medida em que o povo russo. Atualmente, os russos sofrem do glamour do poder, do glamour do planejamento, do glamour do que eles consideram um grande ideal, e ele é, do glamour do prestígio e do inevitável, mas efêmero, glamour do totalitarismo. É esse mesmo totalitarismo que também constitui seu ponto mais fraco, porque leva inexoravelmente a uma revolta do espírito humano. Esse espírito humano é encontrado na Rússia exatamente na mesma medida em que é encontrado em qualquer outro país do mundo. Então, para a gente poder ter um pouco mais de qualidade na nossa reflexão, talvez fosse bom a gente se lembrar que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia
são países com personalidade de sexto raio. E é talvez bom a gente lembrar que o sexto raio foi o raio em maior potência nos últimos 2.000 anos. Então, naturalmente, esses dois países, embora eles sejam jovens, os Estados Unidos mais jovem, né, do que a Rússia, mas foram muito magnetizados por essa energia de sexto raio, por conta da sua personalidade ser desse mesmo raio. Então, há uma franca resposta, só que material, naturalmente, desses dois países às energias do sexto raio. Por isso, essa grande concentração de glamoures nos dois países. É importante também a gente lembrar que o sexto raio, embora seja o raio da devoção, ele é regido por Marte, né? Marte é o regente do sexto raio, e Marte é, na mitologia, o deus da guerra. E, naturalmente, se a gente for analisar esse texto aqui, ele ainda não tinha vivido a Guerra Fria, né? E a gente sabe que, historicamente, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma polarização entre essas duas grandes potências. Estados Unidos no mundo ocidental e Rússia na Europa oriental e no mundo oriental. Não é de se estranhar que essas duas almas, essas duas personalidades, perdão, sejam de sexto raio. E elas que dominaram esse cenário de Guerra Fria, que, de forma indireta, meio que se estende até hoje. A gente viu que após o final da União Soviética, a Rússia se enfraqueceu um pouco, mas a gente vive um momento aí em que ela se reorganizou a partir desses últimos 20 anos, especialmente com esse Putin no poder, para a sua manifestação, sua expressão bélica. Então, a gente lendo esse texto, ele é muito atual nesse sentido, de termos novamente essas duas potências, essas duas personalidades marcianas de sexto raio aí, duelando, querendo manter o seu espaço. Mas talvez fosse bom a gente lembrar que, então, a energia de sexto raio é uma energia de glamour, é uma energia de ilusão, né? O emocional, ele tem algo de real, mas ele distorce. Então, em alguma medida, essa personalidade americana e russa refletem um ideal mais elevado. A alma dos Estados Unidos é uma alma de segundo raio, do amor-sabedoria. Os Estados Unidos, eles têm, nesse ponto mais profundo, eles acreditam que eles têm um dharma de zelar pela paz mundial. Não à toa, eles foram os inspiradores da Organização das Nações Unidas. Com todas as suas imperfeições, ela serve como um órgão de regulação da paz e da harmonia no mundo. Então, a gente consegue perceber que tem, né, a sua alma, ela é vívida, mas ainda é muito deturpada por essa personalidade de sexto raio. Da mesma forma, a alma da Rússia é uma alma de sétimo raio. O que o sétimo raio faz, né? A gente vê pela nova era aquariana, trabalho coletivo, trabalho bem comum. Percebe como tudo isso é vivo também na alma, tanto do que era a União Soviética, como do que é a Rússia. Só que, de novo, deturpado pelo sexto raio. Então, o próprio regime político que caracterizou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era o socialismo, ele é um tipo de regime político em que o indivíduo não tem o mesmo valor como tem o Estado, né? E isso é um rudimento daquilo que é aquariano de verdade, daquilo que é o sétimo raio, que não a gente sai, né, de uma polarização do indivíduo em leão e a gente vai para o todo em aquário. Só que aquário não é só o todo sem esquecer do indivíduo. O aquário é interdependência. Então, é o indivíduo que foi plenificado do seu poder pessoal em leão, só que a partir desse poder pessoal, ele, por vontade própria, se rende às forças maiores. Então, isso não acontece ainda nos regimes totalitários. Mas talvez fosse bom a gente ter isso tudo em mente para a gente entender um pouco melhor por que os Estados Unidos da América têm esse padrão e por que a Rússia tem esse padrão. Tudo bem até aqui?
Tá claro? Tá confuso? Alguma dúvida? Só para a gente estar junto, né? Na nossa reflexão. Se tiver alguma contribuição também, tô longe de querer ser o dono da verdade. A gente reflete junto. Tá bom? Então, vou deixar aberto aí se alguém quiser fazer algum comentário. Oi, Paulo, querido. Oi. é interessante que em 46 a União Soviética já tinha vários anos de existência. E ele não fala em União Soviética, ele fala em Rússia. Sim. Interessante isso, né? Porque, no fim das contas, a União Soviética foi uma expansão do espírito da Rússia. A liberdade é um atributo essencialmente espiritual, que subjaz ao processo evolutivo inteiro. Isso sempre deve ser lembrado por todas as pessoas, em toda a parte, como uma realidade fortalecedora e condicionante. Então, o tibetano está falando um pouco disso, porque aqui ele dizia, né, que o espírito humano é encontrado na Rússia na mesma medida que em toda parte, e que o totalitarismo constitui no seu ponto mais fraco porque leva a uma revolta do espírito humano. Por quê? Porque o espírito humano quer ser livre. À medida em que a alma vai se desenvolvendo, ela expressa, ela provoca uma inquietação nos veículos da personalidade pela liberdade, pela liberdade condicionante da matéria. Então, isso acontece no caminho de cada indivíduo e, naturalmente, acontece no caminho do desenvolvimento daquele povo, daquela nação. Então, aqui o tibetano estava dizendo para a gente que, em alguma medida, isso ia acabar acontecendo, né? E a gente pode, talvez, pensar que foi, né, no fim da União Soviética, pode ter sido uma das etapas dessa crise que levou ao individualismo aí. Mas a gente percebe que são tendências muito fortes ainda, muito cristalizadas, glamoures ainda muito cristalizados. Então, sempre tem dentro de um povo uma parcela que é reacionária, né? Então, a gente vê hoje que muitos habitantes da Rússia estão absolutamente contra essa guerra, né? E um dos objetivos do outro bloco é, a partir das sanções econômicas, promover no povo, aumentar essa sensação de revolta para que o povo não apoie de forma ainda mais explícita a guerra. E assim possa exercer, através da pressão popular, um fim para isso que está acontecendo. Ela sobreviveu à liberdade a eons de oposição pelo princípio do egoísmo escravizante e é amplamente responsável, nessa época, pela luta na qual todos estamos participando. O país que é mais livre do egoísmo atualmente é a Grã-Bretanha. Ela é experiente, velha e, portanto, madura em seu pensamento. Ela aprendeu muito em um tempo relativamente curto e seu julgamento é são. A gente vê que mesmo aqui, né, com toda essa inspiração da Grã-Bretanha, a gente vê que teve um movimento reacionário recentemente, com o Brexit, né, com a saída desse bloco tão coeso que é a comunidade europeia. Então, você vê, mesmo com toda essa potência da alma se expressando, ainda há, dentro da personalidade, a gente vê, né, que a partir de todas as pesquisas que foram feitas, o Brexit foi especialmente idealizado pelos mais velhos. Entre a população mais jovem, mais de 90% não queria. Então, para você perceber como é a cristalização da forma, né, mesmo com todo esse impulso, tem que passar por esse processo, né, para destruição posterior, para depois a construção de algo novo. Então, é muito interessante a gente observar como esse texto foi escrito e como é que a gente, nesses 70 anos, observa que o mundo, a partir da história, respondeu a tudo isso, né?
O país mais egoísta do mundo atualmente é a França, com os Estados Unidos, embora seguindo linhas totalmente diferentes, acompanhando-a em um segundo lugar bem próximo. Ambos são materialmente egoístas e capitalistamente obcecados. A Rússia também é egoísta, mas é o egoísmo de um ideal fanático, ao sexto raio aqui, né? Mantido por um povo imaturo, jovem demais. O egoísmo dos Estados Unidos também se deve à juventude, mas finalmente cederá à experiência e ao sofrimento. Há, felizmente para a alma desse grande povo, muito sofrimento reservado aos Estados Unidos. Então, olha que interessante, né? A gente talvez pudesse pensar, né? O sofrimento nunca é algo feliz, mas muitas vezes é a maneira como ele vai promover uma mudança de consciência, né? Então, muitas vezes aqui diz que o povo americano tem muito sofrimento reservado e que isso é bom porque vai amadurecer a alma desse povo. O egoísmo da França é menos desculpável, porque ela é velha e experiente. Repetidas vezes, ela tem sido vítima das forças armadas da Alemanha e clama em voz alta para o mundo sobre isso. A França esquece que ela frequentemente invadiu a Europa Central na Idade Média e que as conquistas napoleônicas, são relativamente história moderna. Seu nocivo destino, como ela o considera, lhe dá, no entanto, a oportunidade de se tornar espiritual em sua vida e atitudes. Em vez de grosseira e intelectualmente, embora brilhantemente material. Então aqui também talvez não é muito o foco, né, do nosso tema de estudo, mas depois a gente pode ver também qual é o... Deixa eu ver se está aberta aqui a outra apresentação, que a gente pode ver qual que é o raio da França, que eu não lembro de cabeça agora. Espera um pouquinho só. Só um minutinho que eu já falo para vocês, só para a gente não perder muito. Não vou conseguir compartilhar outra tela, mas eu leio para vocês. A França tem um raio de personalidade, que é o terceiro raio, o raio da inteligência ativa, e tem o raio de alma, que é o quinto raio, que é o raio do conhecimento concreto. Então, é uma linha de trabalho, né, mais voltada mesmo para o concreto, como o tibetano nos lembra aqui, que é mais para o lado do conhecimento material, mas que ao mesmo tempo também ela vai ser uma das responsáveis por trazer mais luz para o planeta. Aí ele diz aqui, ó, nas mãos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Rússia, e também nas mãos da França, reside o destino do discípulo mundial, a humanidade. A humanidade tem passado pelas provas que são preparatórias para a primeira iniciação. Elas têm sido árduas e cruéis, e ainda não estão inteiramente terminadas. A gente pode pensar que esse tempo de 70 anos é um tempo relativamente curto entre esse texto foi escrito e o que a gente está vivendo hoje, né? A gente continua esse mesmo processo preparatório para a primeira iniciação, a gente intensificou essas provas com a pandemia e agora com isso que a gente está vivendo, né? Essa crise política, social, planetária. Os senhores do karma, em número de 4, estão atualmente trabalhando através dessas 4 potências. É, entretanto, um karma que procura libertar, tal como todo karma. Na crise vindoura, a verdadeira visão e uma nova liberdade, além de um horizonte espiritual mais amplo, poderão ser alcançados. A crise, se bem manejada, não precisa chegar de novo
ao horror final, que é a expressão da guerra. Então, olha só que importante, né, que a gente está vivendo. Então, esse texto é meio que quase que uma previsão, né? E eu penso que muito do que a gente está vivendo está bastante relacionado com essas previsões. Aí é óbvio que é uma interpretação minha, né? De um ser humano normal. Mas para mim faz muito sentido. E então me parece que é muito importante que a gente assuma, não a gente só esse grupo, né, mas que os aspirantes e discípulos do mundo assumamos mesmo uma posição mais franca e mais assertiva, mais ativa mesmo nesse momento que a gente está vivendo, para que não precise chegar nesse ponto de haver uma nova guerra, por exemplo, né? E aqui ele diz, né, que a verdadeira visão, ou seja, a luz através desses glamoures todos e uma nova liberdade, além de um horizonte espiritual mais amplo, poderão ser alcançados. Então, me parece que não é aleatório estarmos encarnados nesse momento, né? Me parece que é uma escolha da nossa alma grupal, é uma escolha nossa, em alguma medida, estarmos aqui unidos nesse momento cósmico tão importante, e a gente não pode se omitir, né? Então, o nosso papel é duplo, é tanto vibrar, meditar para evitar uma situação mais drástica, como também trazer luz, porque se não trouxermos luz através de outros meios, a luz vai vir, e pode ser que venha através de um sofrimento maior, como uma guerra. Então, o plano está assegurado, não tem outra forma, vai acontecer, né? Estamos nos preparando cada vez mais para as energias aquarianas. As energias aquarianas estão cada vez mais se precipitando. E se elas não encontram resposta, elas vão provocar destruição da forma para que novas formas mais responsivas sejam construídas. Então, o nosso papel nesse momento é construir formas que respondam a esses ideais e valores e princípios aquarianos, sem que haja necessidade de total destruição, que vai naturalmente acarretar sofrimento e também um prejuízo, né, de destruição para uma posterior reconstrução. Deixa eu só desligar meu celular. Perdão, deixa eu só pôr no avião aqui. Então, tudo bem até aqui? Alguma partilha, algum comentário? Então, seguimos. Paulo, posso Oi? perguntar Oi, sobre meu a amor. França? Queria perguntar Claro. da França. A França foi, assim, muito importante, né? Não sei se para mim, né, que estudei em colégio de freiras francesas, tem o lance da religião, essa coisa aí meio sexto raio. Daí eu fui pro fogo sagrado e eu encontro um Saint-Germain, que é coisa mais francesa do que um Saint-Germain, falando de liberté, fraternité, égalité. E aí eu vejo o tibetano falar do país mais egoísta. Eu estou ficando em parafuso. Me explica isso melhor. Eu acho, Má, que são coisas que são complementares, elas não se anulam, né? A gente vê que realmente o próprio Conde, né, foi super importante nesse papel histórico e ainda e que realmente a França respondeu, em alguma medida, a esses ideais aquarianos, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, é uma resposta muito importante. A gente pode perceber também que o próprio movimento espírita nasceu na França, né? Que é uma forma também de combater esse materialismo concreto. Me parece que o tibetano quer dizer aqui é que é um outro momento, né? Então, embora todos esses ideais tenham sido vividos, ele chama a atenção para esse egoísmo, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele diz, por exemplo, logo mais, né, que o destino da humanidade também repousa, ou em inglês que é melhor, lies, né?
na França. Então, me parece como se fosse assim, um puxão de orelha ou um tranco para que eles realmente assumam a parte dentro desse grande processo de transformação que cabe a eles executar. Porque em outras passagens, o tibetano diz que cabe à França trazer a luz para o mundo, né? Então, é mais ou menos, me parece, é uma interpretação minha, no sentido de, tipo, vamos acordar, gente, né? Porque o próprio movimento trabalhista surgiu na Inglaterra, né? Mas ele também era para ter ganho mais força na França. E também ganhou em alguma medida, né? Então, o papel da França é muito esse da exteriorização, da inteligência ativa, da organização, para depois brilhar como ciência concreta, que a alma da França é uma alma de quinto raio. Talvez por isso que o espiritismo, que é uma energia, um movimento que foi criado pelo mestre Larion, tenha surgido na França. Porque a alma da França é uma alma de quinto raio, ela que vem trazer essa verdade, né? E o tibetano diz em diversos livros que é através do quinto raio, o raio da ciência concreta, da tecnologia, que o quinto reino, o reino espiritual, vai ser expresso, comprovado, manifestado. Então, a França tem um papel super importante nesse processo todo aí, porque ela é o berço, né, do quinto raio. Então, me parece que quando ele dá essa chamada, é muito no sentido de acordar para essa grande missão que eles têm e que eles estão perdendo o pé aí. Se eles não se mexerem, eles não vão conseguir estar à altura do Dharma que eles têm. Me parece isso. E trazendo isso para o atual, o Macron anda muito conversando lá. Você acha que ele já está fazendo algum movimento? Enquanto França? Eu acho que sim. Ele tem sido uma das figuras mais enfáticas contra o que está acontecendo, né? Contra a postura da Rússia. Ele tem alertado muito sobre como os russos estão violando diversos códigos de guerra. Então, me parece até um pouco perigoso que haja uma inflamação maior aí nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa de muita diplomacia nesse momento, né? Sem perder a convicção, né? Sem permitir que os direitos humanos sejam aí subjugados, mas precisa de bastante diplomacia nesse momento, né? Para que não haja o pior aí. Porque eu estou sentindo ele bem... Tá. Quer dizer, dentro das figuras, né, a gente tem alguns outros governantes aparecendo mais, e ele é um deles, né? E outros se ocultando e tal, mas aí cada um tem seu papel. Desculpa ter dividido. Não, imagina. Eu achei super interessante que isso tenha acontecido logo após a saída da Merkel, né, do governo da Alemanha. Porque eu acho que foi tudo muito bem... não existe essa palavra, né? Mas foi feita uma estratégia por parte dos russos, eu ia inventar uma palavra, para organizar isso após a saída dela, porque ela tinha uma liderança muito sólida, né? Na OTAN, na Europa, e eu acho que ele não teve peito de fazer esse tipo de coisa enquanto ela estava. Ele percebeu que esse novo premier alemão não tem o mesmo carisma, não tem a mesma liderança que ela tinha, né? Ele articulou bem muita coisa, né? Eu acho até que ele esperou o Trump sair para também tocar através de um líder democrata na América. Mas isso tudo não vem ao caso. Vamos voltar para a área. Não, mas vem ao caso, sim. Vem ao caso, sim. A gente vai fazendo os links aí, né? Não, é para isso que a gente fez essa reunião mesmo. Para a gente tentar, a partir do texto, trazer para o que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho ouvido muito que a própria Alemanha se envergonha demais de tudo que fez e que agora demorou um pouco para começar a entrar nessa história. Mas a Alemanha é outra história que eu também não entendo muito ainda. Vamos ver se você me dá algum outro link sobre isso. Eu vou fugir daqui agora para você continuar. Ô Gui, você ia falar alguma coisa? O Paulo. Oi.
Então, eu só lembrar que esse texto é de 47. Então, a gente tem que pensar que a guerra tinha acabado de acabar. E a França tinha tido um papel meio terrível, né? Porque ela abriu, né, para a conquista muito fácil, né? Entregou um monte de cidadãos sem nenhum tipo de reserva. Então, eu acho que também tem uma ligação muito forte com relação àquele momento em que o texto tinha sido escrito, né? Bem E outra lembrado. coisa, a França ela teve muita influência no mundo, intelectualmente e filosoficamente, que condiz com os 3 e os 5 dos. Mas, ao mesmo tempo, hoje, ela passou por uma influência muito grande dos Estados Unidos, né? Meio que em todas as áreas, inclusive filosófica, cinematográfica, então talvez tenha esse movimento na frente tenha muito a ver. Hoje o Macron, o que ele faz é fazer um movimento de independência na França, porque na medida que ele fala com a União Soviética, ele se opõe um pouco aos movimentos também de provocação da OTAN comandada pelos Estados Unidos. Agora, com relação à Grã-Bretanha, eu acho que também ele acerta bastante, porque a Grã-Bretanha naquela época foi quem fez o nazismo cair, porque foi o movimento todo do Churchill e da Inglaterra que fez reação, né? E hoje, ao contrário da França, que talvez seja um problema da Grã-Bretanha, ela é muito subserviente aos interesses norte-americanos. Então, talvez daí que ela precise reconquistar o papel dela de experiente, de sábia e tudo mais. Eu não sei, eu sinto assim um pouco. Agora, engraçado como a Alemanha, no texto, ela é pouco citada. Realmente, engraçado isso. Eu penso que talvez seja por conta de como você falou, do contexto do texto, né? Que foi esse horror todo provocado pelo regime nazista, né? E agora é interessante lembrar que a Alemanha é uma alma de quarto raio, né? E ela tem um papel de unificação. A própria localização geográfica dela é no centro da Europa, né? E a influência dela se espalha por toda a Europa, né? Ela tem uma posição muito estratégica e economicamente é ela quem sustenta praticamente toda a Europa, né? Ela foi responsável pelos países, principalmente ali que faziam fronteira na Alemanha, na Europa Oriental, a se reconstruírem após esses anos todos de regimes totalitaristas, né? É interessante a gente lembrar, a Alemanha é uma personalidade de primeiro raio, por isso essa força toda, esse poder, né, esse poderio bélico que ela teve na Segunda Guerra, nas duas guerras, na verdade, né? Mas as energias de alma dela são de quarto raio, que é a energia que vem encontrar aí o ponto, né, o fiel entre as duas polaridades aí. Então é muito interessante pensar que através do conflito vem a harmonia. A área de dificuldade, como é bem conhecido, é o Oriente Próximo e a Palestina. Os judeus, por suas atividades ilegais e terroristas, estabeleceram uma base de grande dificuldade para aqueles que procuram promover a paz mundial. Como um membro judeu do meu ashram apontou, e eu o cumprimentei por sua visão de alma, os judeus abriram de novo, parcialmente, a porta para que as forças do mal que trabalharam originalmente através de Hitler e sua gangue maligna tivessem aberto de novo, né? Eu li a pontuação errada. O selamento dessa porta não tinha sido concluído com sucesso. E é o papel da sabedoria descobrir isso a tempo. Então, aqui o tibetano diz que não era para ter acontecido da maneira como aconteceu a criação do Estado de Israel. E é um tema bem polêmico esse, né? Mas, enfim, só para a gente ter isso em mente. Eu não me considero competente para fazer qualquer tipo de análise. Mas o mestre diz que não era o momento, naquele momento. Que foi meio que imposto, né, para o povo palestino ali. Essas forças do mal trabalham através de um triângulo do mal. Um ponto no qual se encontra no movimento sionista nos Estados Unidos, outro na Europa Central e o terceiro na Palestina. A Palestina não é mais uma terra santa e não deve ser assim considerada.
Gostaria que mantivessem esses pontos em mente enquanto investigam o cenário mundial. Esse cenário está tomando forma e merece reconhecimento. Envolve os judeus, que não são uma nação, mas sim um grupo religioso, o Oriente Próximo e a Rússia. Nos mapas que se encontram nos arquivos da hierarquia, toda a área do Oriente Próximo e Europa, Grécia, Iugoslávia, Turquia, Palestina, Estados Árabes, Egito e Rússia, está sob uma pesada nuvem sobrepairante. Esse sobrepairante é uma tradução ruim para um termo em inglês que é overshadow, que é uma coisa que está... não sei explicar em português isso muito bem, se alguém souber me ajuda, mas é algo que está prestes a se expressar. Então, sobrepairante não é bem a tradução, eu acho, não é tão... não condiz tanto com o que isso significa, mas no fim das contas o tibetano diz que há essa nuvem que envolve o Oriente Próximo, né, e a Europa Oriental, alguns países árabes e a Rússia. Então, que tem essa nuvem negativa, bem negativa, que se não houver um trabalho discipular e dos iniciados do mundo para dissolver essa nuvem, isso vai se precipitar como chuva em algum momento, né? Essa nuvem a iminência de acontecer algo ruim, né? Isso. Cadê? Essa nuvem poderá ser dissipada pelo correto pensamento e planejamento da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da maioria das Nações Unidas. Ou deverá desabar em desastres sobre o mundo. Ela apresentará uma tarefa difícil demais para o correto manejo por esse inexperiente discípulo à humanidade? Então, o tibetano pergunta para a gente, né? No que escrevi acima, vocês têm a imagem da verdadeira situação. Ela encontra a Grã-Bretanha temporariamente enfraquecida e inefetiva, exceto pelo claro pensamento do seu povo e sua maturidade política. Encontra os Estados Unidos não habituados ao poder, um tanto arrogantes, com um forte complexo de superioridade, inexperientes e, contudo, ao mesmo tempo, extremamente bem intencionados e fundamentalmente sãos. É a massa do povo que é sã em seu pensamento, e não seus representantes no Congresso. Não cabe a mim lhes dizer o que acontecerá, embora a hierarquia saiba. A humanidade deve, assim como todos os discípulos, ser deixada inteiramente livre para determinar o seu próprio destino. A humanidade ainda não aprendeu a difícil lição que todos os discípulos têm que dominar. A lição da vida dual do ser humano, cuja alma está ativa e cujo cérebro físico está constantemente atento a esse fato. Então, ele não diz para a gente o que vai acontecer, né? Embora ele diga que a hierarquia saiba. Mas me parece, né, de novo, que ele chama a atenção para o trabalho dos discípulos, né? Para a gente tentar dissolver essa nuvem sobrepairante para que nada de pior possa vir a acontecer. E nesse sentido que eu acho que que esse texto é muito atual. Se a gente for pensar nesses 2 anos de pandemia que a gente viveu, uma grande crise planetária, e a gente perceber que quando as coisas estão melhorando, ocorre uma situação dessa, é um alerta bem grave para a gente enquanto humanidade, né? Se a gente pensar que em todo o ano 25 de cada século tem o concílio da hierarquia e está previsto o reaparecimento do Cristo para esse ano, né? A gente não sabe se é assim, porque vai depender das condições da humanidade. O tibetano sempre deixa isso muito claro, né? Não faz nenhuma profecia nesse sentido, mas é dito que seria próximo a esse ano, até por conta do concílio da hierarquia mesmo. Assim como também é dito que a terceira revelação da verdade, né, a primeira foi trazida por Blavatsky, a segunda pela Bailey, e a terceira, o terceiro grande iniciado, também meio que daria as caras
por volta do ano de 2025. Talvez fosse bom a gente lembrar que a própria Bailey começou o seu trabalho com o tibetano em 1919. Então, talvez esse grande iniciado já esteja aí, em alguma medida, na mídia ou construindo aí o seu papel. É interessante a gente pensar que talvez uma grande liderança política possa surgir a partir dessa crise que a gente está vivendo. Eu não estou fazendo nenhuma previsão nesse sentido, mas eu tenho ficado muito surpreso com a liderança do presidente ucraniano. Várias pessoas que não o apoiavam por conta dele ser um comediante, não acreditavam na sua capacidade política, têm se manifestado publicamente a favor da manifestação dele, de como ele tem conduzido. E é interessante pensar que alguns jornalistas têm dito, e ucranianos, têm dito que o povo ucraniano tem inspirado o líder a agir assim, e não o inverso. Achei isso muito curioso também, que ele está sendo inspirado pelo povo, e não o povo está sendo inspirado pela sua liderança. Isso é bem aquariano também, se a gente for pensar. Então, não sei, tem muitos pontos para mim que são interrogações ainda, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, viu, Marcinha? Então, o texto também é para isso, é para a gente fazer mesmo um paralelo com o que a gente está vivendo, para a gente tentar entender um pouco melhor. Como eu dizia, eu penso que o nosso Dharma é a gente tentar entender por trás do que está acontecendo quais qualidades, quais valores, quais princípios estão querendo se expressar, para que, ao reconhecer isso, a gente possa ser aquele que constrói um pavimento, pavimenta a estrada para esses valores se expressarem de uma maneira mais suave, mais clara, sem tanto sofrimento. Então, acho que esse é um dos nossos papéis mesmo. Queria só, antes da gente abrir para mais comentários, porque o texto do tibetano finalizou, eu peguei um trecho do texto do Philip, que é aquele astrólogo que eu costumo traduzir alguns textos e mandar nos grupos, que ele diz assim, que existe um triângulo entre Estados Unidos, Reino Unido e Rússia para a Era de Aquário. Como discutido regularmente, a Rússia é uma alma aquariana. Os Estados Unidos e a Holanda são as únicas outras nações a ter essa influência no nível da alma. A Rússia faz parte de um triângulo com os Estados Unidos e Grã-Bretanha, que os tornará líderes na era aquariana. Existem 3 grandes energias de fusão ou centros vitais presentes no planeta. O tibetano diz isso. A Rússia fundindo o leste europeu com o norte da Ásia. Os Estados Unidos e mais tarde a América do Sul fundindo e misturando a Europa Central e Ocidental com as Américas. E o Império Britânico fundindo e misturando raças e homens ao longo do mundo. Cabe a gente lembrar que, mesmo após o fim do Império Britânico, a Grã-Bretanha ainda é a representante maior da Commonwealth, que é uma organização internacional que tem vários países, Jamaica, Canadá, Austrália, alguns países na África, na Ásia, que são todos eles uma comunidade cooperativa entre si e que todos eles têm como líder político a rainha Elizabeth. Então, é muito interessante a gente pensar que a Commonwealth me parece ser uma expressão desse Dharma aí britânico para a era aquariana. Claro que tem seus defeitos, suas imperfeições, eu sempre indico para quem assista ao The Crown, que eu acho que é uma série muito bacana do Netflix. Claro que tem, seus exageros e tudo mais, mas mostra muito o compromisso da Rainha Elizabeth com a Commonwealth. Acho que é muito bonito de ver a maneira como ela se entrega a esse propósito, E não à toa é o maior reinado aí da história, Se não fosse assim, a hierarquia já tinha mexido seus pauzinhos. Nas mãos dessas nações está o destino do planeta. Estes são os 3 grandes blocos mundiais do ponto de vista da consciência e da síntese mundial. Aí ele diz aqui, que as forças da Grã-Bretanha e Estados Unidos têm sido extraordinariamente antagônicas com a Rússia.
né? E que seria importante nesse momento que essas duas outras forças que são mais aliadas, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, também construíssem alguma forma de comunicação com a Rússia. Claro que nesse momento é impensável, né? Porque eles estão radicalmente contra. Mas quem sabe, a partir dessa guerra, possam surgir oportunidades para que haja uma aproximação. Me parece que é também uma das possíveis contribuições nossas, como aspirantes e discípulos, como parte do novo grupo de servidores do mundo, cooperar com isso. Aqui tem, e depois eu mando para vocês, aqui ele fala um pouquinho das 5 entradas principais planetárias, né, como elas atuam no mundo, e aí fala um pouquinho do papel de Genebra, mas isso a gente não precisa ver agora, como um centro cardíaco planetário de distribuição, bem aquariano. Enfim, aí depois eu vou mandar, a gente pode finalizar a nossa reunião depois da nossa partilha de discussão agora, fazendo essa breve meditação para unificar esses 3 centros, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. Então, a gente vai finalizar com esse breve exercício meditativo. Antes da gente finalizar, eu queria saber se vocês têm dúvidas, se têm contribuições, partilhas sobre essa nossa reunião. Como vocês estão vendo isso que está acontecendo no mundo. Paulo, você só mandou o texto que nós lemos, né? Só. Isso aqui eu fiz hoje, na hora do meu almoço. Tá legal. Você vai mandar ele também para a gente? Vou. E vou anexar, Deixa eu falar uma coisa. Aquele quadro que fala dos raios de alma e personalidade dos países. Para ficar mais fácil a gente entender. É isso que eu ia falar. Legal. E outra coisa. Esse texto que você traduziu hoje, ele é novo. Não o texto do tibetano. O do Philip é mais ou menos. Eu já mandei, eu acho que deve ter uns 2 meses, eu acho. Começou antes da guerra, eclodir. É isso que eu já tinha sido feita essa análise. Tá. E é engraçado que ele não coloca a China, nem ele, nem o tibetano, não coloca a China em lugar nenhum, né? Colocam. O tibetano falou do Oriente Médio. Não como esse centro de conflito, mas tem sobre ela, sim. Tem? Ah, legal. Ali ele coloca, né, os Estados Unidos como segundo raio e sexto, a Inglaterra como o Império Britânico como 2 e 1, né? Uhum. 1 de alma. Na Grã-Bretanha, o 1 é de alma, né? O raio de alma. Da Grã-Bretanha, tá? E a Rússia como 7 e 6, tá? Isso. Legal. Mais alguém? Só uma lembrança também do que foi falado lá atrás. A Merkel, ela tinha uma relação dentro da União Europeia e com relação à Rússia, diplomática muito forte. Ela sabia maneirar tudo isso daí. Então, a saída dela não foi assim, não é, acho que ela saiu que a Rússia fez o que fez, mas a Rússia fez o que fez porque ela saiu e não tinha mais esse tipo, o negócio do gasoduto, etc. E aí os Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos que realmente movimentaram com relação à Ucrânia isso daí, né? A Ucrânia, no final das contas, é vítima dos dois lados. Bom, vamos fazer então o nosso exercício? Eu acho que eu vou parar a gravação
e vou fazer uma nova gravação separada, porque essa gravação a gente pode tornar pública e compartilhar nos grupos. A reunião só